Pronto, gravação iniciada. Galera, boa noite. Nossa segunda aulinha de física desse projeto, né, rumo ao Enem. Nós hoje veremos a parte referente, ainda dentro da parte de mecânica, vimos na aula passada, e a segunda parte estudando o MRUV. Então, pessoal, da mesma maneira que eu fiz na primeira aula, eu vou precisar iniciar com alguns conceitos. Vocês precisam botar na cabeça que a palavra movimento, a gente já aprendeu quando um corpo está em movimento ou quando o corpo está em repouso. Então, a ideia de movimento está relacionado à velocidade, está relacionado a deslocamento. Então, como eu estou analisando o movimento como velocidade, eu posso falar que o movimento uniformemente variado é aquele cujo o módulo da velocidade, que é uma grandeza vetorial, também nós vimos na primeira aula dos conceitos fundamentais, ela altera, mas ela não altera de qualquer forma, ela altera de uma forma uniforme. De uma forma uniforme. Então, quando você encontrar uma questão que fala que a velocidade de um objeto, ela altera de forma uniforme, ou seja, ela cresce numa razão, ou ela decresce numa razão de 2 em 2, eu digo que eu estou estudando um movimento uniformemente variado. Porque existe um terceiro movimento, que é um movimento variado, o qual a velocidade altera, mas altera de uma forma variável. Aí a matemática do ensino médio não dá para a gente responder. A gente tem que usar assuntos referentes a derivadas, tá certo? Então, a gente tem duas figurinhas aí, né? Dois clipezinhos aí, né? Uma, aquela famosa corrida de arrancada, onde o veículo ele altera a sua velocidade de 0 a 100 num intervalo de tempo muito curto. Ou seja, se existe uma variação de velocidade no tempo curto, a aceleração impressa ao veículo é muito forte. O poder de torque, né, do motor desse é muito alto. E, às vezes, quebra até a carroceria, né, aquele eixo principal. E do lado direito, eu tenho uma aeronave, um caça, que ele atinge alta velocidade, né, devido ao quê? Ao motor de propulsão, e ele tem uma transferência de energia em forma de ganho em velocidade. Certo? Como o nosso curso é bem objetivo, não vou ficar enrolando vocês, então, vê só. Eu tenho, inicialmente, as equações do MRUV. Certo? Eu vou até corrigir aqui, esqueci aqui, ó. Na hora de um Tzinho aqui. A equação horária das posições. Para que serve essa equação? Essa equação ela serve para indicar qual é a posição que o objeto ocupa em relação ao meu referencial, que geralmente é a minha origem, em um certo intervalo de tempo, um certo instante. Note que aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E vocês aprendem em matemática que o gráfico que representa a função do segundo grau é uma parábola. Tá certo? Onde a concavidade da parábola é dada pelo Azinho, que no nosso caso é a nossa aceleração. Então, na hora que você encontrar, galera, vai cair uma questão de gráfico. Tá certo? Eu vou dizer para vocês uma propriedade, na verdade, isso é a próxima aula, mas já vou dizer hoje a propriedade que vai cair na prova. Não estou dizendo que vai ser este gráfico, mas a propriedade vai cair na prova. Então, vê só. Se o gráfico é ST e o meu gráfico é uma parábola, eu sei que o movimento descrito pelo corpo é um movimento uniformemente variado, onde quando A for igual, maior que zero, a minha concavidade é voltada para cima. E quando o meu A for negativo, a concavidade volta para baixo. Ok? A segunda equação é a equação das velocidades. Ou seja, ela indica, né, como é equação horária, ela vai relacionar com o tempo. Então, V igual a V0 mais AT. O que é que ela serve para calcular? A velocidade do corpo em qualquer instante. Então, no instante t igual a 10, qual será a velocidade do corpo? Aí você substitui na fórmula. Da mesma forma que eu fiz no meu gráfico, eu tenho a equação do primeiro grau.
E o gráfico da função do meio grau é uma reta. E a reta, quem me diz se essa reta ela é ascendente ou descendente, no nosso caso aqui, também é o nosso A. O A, se for positivo, e se o A ele for negativo. Lembrando que isso aí é o tema da próxima aula, gráficos cinemáticos, tá certo? Por isso eu não vou entrar muito nessas observações. Vamos lá. E a terceira equação, que tem uma chance de 80% de cair na prova, certo? Principalmente quando cinemática cai junto com outro assunto. Cinemática com lei de Newton, batata. Cinemática com conservação de energia, batata. Cinemática com colisões, batata. Geralmente, quando esse assunto ele é mesclado com outro tipo de assunto da mecânica, geralmente a fórmula que a gente termina usando é a equação de Torricelli, que é dada pela a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o deslocamento sofrido pelo corpo. Então, nós temos apenas 3 fórmulas. Anote o que eu vou dizer agora. Como eu faço qualquer questão de sistemática? Em 2 passos. Primeiro passo, eu vou até escrever aqui, mas depois vou apagar. Primeiro passo é determinar a aceleração do corpo. Primeira coisa que eu faço é determinar a aceleração do corpo. Como eu faço isso? Eu tenho 3 equações, não tenho? S igual a S0, V0T mais 1 meio de AT2, V igual a V0 mais AT, e V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu não tenho 3 equações, eu escolho uma dessas 3 e calculo A. E o segundo passo é determinar o que se pede. Como? Eu não tenho 3 equações, já usei uma, eu escolho outra. Então, das 3 equações que se conhecem, na verdade serão 4, mas essa quarta a gente só vai ver mais na frente, mas eu já vou dizer isso hoje. Qual é a quarta equação que você usa? F igual a M vezes A segunda lei de Newton. Tá bom? Então, sendo a coisa bem geral, primeira coisa, determina a aceleração como? Utilizando uma das 4 equações conhecidas que calculam a aceleração. E segundo, calcular o que se pede. Como? Usa mais outra equação. Isto responde toda e qualquer questão de cinemática de movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Dá o print na tela aí. Eu vou deletar porque eu vou precisar usar mais na frente. 1, 2, 3. Partiu. Vamos lá. Seguindo. Então, da mesma forma que a gente analisou o assunto passado, agora nós vamos classificar o movimento. Nós já vimos semana passada que o movimento ele podia ser progressivo ou podia ser retrógrado. Progressivo é quando o corpo anda para a direita. Retrógrado quando ele anda para a esquerda. Então, quando é que eu digo que o movimento ele vai ser acelerado? Grava isso. Quando V e A tiverem o mesmo sentido ou mesmo sinal. Quando V e A possuírem o mesmo sentido ou mesmo sinal. No caso aqui, ó, V é negativo, mas A também é negativo, porque está apontando para a esquerda. E acabar com aquela besteira que a gente às vezes pensa que toda vez que o A é negativo, o corpo está freando. Não necessariamente.
Para dizer se o movimento é acelerado ou retardado, eu preciso comparar o sinal de A, o sentido de A, com o sentido de V. Se estiver no mesmo sentido, acelerado. Se estiver no sentido contrário, será retardado. Classificação dos movimentos. Você está comparando o sinal de V com o sinal de A. Beleza? Cuidado com as questões teóricas. E um resuminho de coração, pessoal. Tá certo? Ou seja, nós aprenderemos que existe a aceleração tangencial e daqui a 2 aulas veremos a aceleração centrípeta. A tangencial, ela vai alterar, apagar aqui, ficou muito feio, ela altera o módulo da velocidade. E a centrípeta, ela altera a direção do vetor velocidade. Por quê? Velocidade é a grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então, quando o meu movimento, a minha aceleração tangencial é 0, quer dizer que a minha velocidade permanece constante, ela nem aumenta nem diminui. Então, se a tangencial é nula, o meu movimento vai ser sempre uniforme, a minha velocidade não altera. Mas ela pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. Vai depender se V é positivo ou se vai ser negativo. Se o A, né, for constante, logicamente, e maior que 0, o progressivo, porque o V é positivo. Positivo com positivo, ele é acelerado. Toda vez que A e V tiverem o mesmo sinal, o movimento ele vai ser acelerado. A e V sinais contrários, ele vai ser retardado. Já quando, a aceleração tangencial for negativa, o progressivo, ele vai ser por conta do sinal de V, e o retardado é porque você vai comparar o sinal de V com o sinal de A. Mesmo sinal, ele é progressivo, sinais contrários, ele é retardado. Na nossa próxima aula, para a gente poder começar a fazer exercício, as propriedades gráficas, a gente vai começar a usar hoje, tá certo? Dica para vocês. Hoje, a aula tá só bizu, pessoal. Em qualquer gráfico, tá certo? Aqueles que detestam o gráfico, a partir de agora vai ter uma chance de começar a entender. Qualquer que seja o gráfico, antes de analisar o gráfico, você vai olhar para os eixos. Tá certo? Aí você vai decorar 2 propriedades. A propriedade 1 vai ser a propriedade do produto. Do produto. Por exemplo, se o produto dos eixos for igual a alguma coisa, eu sei que velocidade vezes tempo, eu sei que é igual a delta S. Velocidade vezes o tempo é igual a delta S. Então, se o produto dos eixos é igual a alguma coisa, a área deste gráfico, claro, desde que você saiba calcular a área, né? A área do gráfico vai ser numericamente igual a essa grandeza. Isso serve para qualquer assunto da física. Tá certo? Em qualquer assunto da física, por exemplo, força vezes tempo. Força vezes tempo, vocês vão aprender que é impulso. Impulso é força vezes tempo. Então, a área desse gráfico é numericamente igual ao impulso. Força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Se o produto dos eixos é igual a alguma coisa, a área do gráfico é igual a essa alguma coisa. Então, veja, o bizu ele não serve para MRUV, ele serve para qualquer gráfico. Certo?
Então, fatalmente, você vai usar essa propriedade no gráfico. Não importa o assunto. E ainda vou além. Não importa a matéria. Porque se for em química e o produto dos eixos for igual a alguma coisa, a área é igual a essa alguma coisa. Agora vai ter que saber se a gente conseguir calcular. A segunda propriedade é a propriedade do quociente. É a mesma coisa. Por exemplo, velocidade e tempo. Veja só como é importante a gente ter cuidado aqui, ó. Eu sei que velocidade vezes tempo é velocidade, é deslocamento. Mas, não, vou fazer uma coisa mais simples primeiro, peraí. Depois a gente vai alterando aqui. Vou botar espaço pelo tempo. Então, eu sei que velocidade é ΔE sobre ΔT. Então, se o quociente dos dois eixos é igual a alguma coisa, agora eu não vou usar área, porque área lembra produto. Eu vou calcular usando a tangente desse ângulo aqui, ó. Tangente de θ. Então, a tangente de θ é igual a essa coisa, alguma coisa. Quer dizer o quê? Quanto mais inclinado for o gráfico, maior a sua velocidade. Então, às vezes, tem questões que você não precisa nem calcular, mas ele quer que você interprete. Então, quanto mais em pé o gráfico, maior é a grandeza que obtém através da tangente de θ. Lembrando que isto que eu vi agora é o assunto da próxima aula. Tá certo? Hoje foi apenas um gostinho do poder desta propriedade. Visto isso, vamos começar a brincadeira. Tá? Vamos lá. A questão tem o seguinte. Questão Enem 2013 diz: o trem de passageiros da estrada de ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, se você olhar e prestar atenção, você precisa fazer duas coisas. Calcular o A anterior e o A novo, e pegar a diferença. Beleza? Então, o que a questão fala? Ó, eu tenho um trem que está vindo a uma velocidade, está desenvolvendo uma velocidade de 72 km por hora. E a questão fala que, primeira coisa é o seguinte, eu preciso transformar isso, né? Porque foi dado em, ele quer a resposta aqui, ó, em metros. Nas alternativas está tudo em metro. Então, eu preciso transformar quilômetros por hora para metro por segundo. Aí, ó, anota aí no cantinho, ó. Para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, dividindo 72 por 3,6, eu vou encontrar 20 metros por segundo. Então, o que a questão fala? O trem vai e vai parar na estação. Ou seja, velocidade final, 0. Repouso. Então, o que eu tenho? Com a tecnologia anterior, eu começo a frear a 400 metros da estação. Então, a distância que eu ando até parar é de 400 metros. E ele quer saber quanto vale a aceleração. Aí eu posso calcular usando uma daquelas três equações. Como a questão não perguntou sobre o tempo e também não forneceu o tempo, eu posso usar, lógico, a equação de Torricelli. Veja que a minha velocidade final ela é nula, porque o trem para. A minha velocidade inicial vale 20. A distância percorrida, o meu deslocamento é 400 metros. Então, se eu fizer essa continha,
eu vou encontrar que minha aceleração vai ser menos 0,5, porque seria 400 dividido por 800. Veja que é negativo, porque o trem está freando. Se a velocidade está para a direita, a velocidade é positiva. Se ele está freando, a minha aceleração vai ser no sentido contrário. Logicamente, ela vai ser negativa, mas não se preocupe que ela quer que você calcule em módulo. Vamos lá. E com a nova tecnologia, a distância percorrida até parar agora é menor. É de apenas 250 metros. E ele quer saber quanto vale a aceleração. Pelo mesmo motivo que eu mencionei anteriormente, vou aplicar a equação de Torricelli. Novamente, a minha velocidade final vai ser igual a zero. A minha velocidade inicial vai ser a mesma, só que agora o meu deslocamento é de apenas 250 metros. Fazendo essa continha, eu vou encontrar que a aceleração nova, após a implantação do novo sistema eletrônico, é de menos 0,8. O que é que ele perguntou? Ele pediu para você o módulo da diferença. Então, só um detalhe, menos 0,8, menos 0,5, isso aqui vai ser menos 0,3. Com um zerinho aqui faltando. Certo? Só como ele quer em módulo, minha resposta seria 0,3. Isso eu encontro na letra B. Então, lembra de anotar como é que eu faço para transformar de km por hora para metro segundo, certo? As equações que eu preciso utilizar é uma das três. Veja, como ele perguntou A, eu só preciso calcular uma equação. Só que como ele dá duas situações, eu tenho que fazer para a anterior e a mesma coisa para a nova. E com resultado, eu faço a subtração. Beleza? Questão elaborada pelo Enem, né? A banca do Enem, de 2013. Questão 2. Questão da Federal de São Carlos. Eu gosto muito dessa questão porque ela vai envolver a propriedade dos gráficos. Tá certo? Diz lá o seguinte: um filme para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, o bandido ateia fogo a um pavio de 0,6 metros de comprimento, que tem sua outra extremidade presa a um barril contendo pólvora. Enquanto o pavio queima, o bandido se põe a correr em direção oposta. No momento que salta, veja que no momento que salta, ou seja, no mesmo instante que ele chega na rocha, o pavio chega no barril, porque acontece a explosão. Certo? O que é que ele quer? Ao planejar essa cena, o piroplasta, piro, né, prefixo grego de fogo, piroplasta, utilizou os dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise das velocidades do dublê, que representa o bandido, e da chama no pavio, o que permitiu determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto em que o pavio foi aceso de... Aí eu tenho os dois gráficos. O dublê e a chama. O que é que os dois gráficos têm em comum? O tempo que o dublê chegou na rocha é o tempo que o navio, a chama, chegou no barril. Para facilitar a nossa compreensão, eu fiz aqui uma simulação, né, simples, onde o cara vai acender o pavio e vai sair correndo. Veja que na hora que o pavio chegar no barril de pólvora, o cara vai andar uma distância D. Ele quer saber quanto é que exatamente essa distância D solicitada. Vamos lá. Então, vamos a trabalhar em cima da chama do pavio. Lembre que a questão fala, vou só voltar aqui um pouquinho, que o pavio tem 0,6 metros. 0,6 metros. Ok? Tá aqui, ó. Então, a distância que o barril vai percorrer, o pavio vai percorrer 0,6 metros. Quanto vale a minha velocidade? 5 vezes 10 a menos 2.
Então, como é que eu faço para calcular meu tempo? Meu tempo é, se eu sei que velocidade, veja que a minha velocidade é constante. Se V é igual a ΔS sobre ΔT, então daqui eu tenho que ΔT é igual ao deslocamento sobre a velocidade. Dividindo 0,6 por 5 vezes 10 a menos 2, eu vou encontrar 12. 12 o que é? É o tempo que o pavio leva para chegar até a bomba. Então, esse tempo é o tempo que o dublê tem para chegar até a rocha. Então, o que eu fiz? Eu usei um gráfico para calcular o tempo que eles têm em comum. É outra coisa comum em prova de física. Geralmente, quando lhe dá duas situações, algo permanece constante. Nesse caso, o tempo que o pavio andou 0,6 metros vai ser o mesmo tempo que o dublê vai andar X. Então, aqui, ó, eu tenho que saber quanto é que ele anda até esse ponto 12 aqui, ó. Até 12 segundos. Aí vê que massa. Velocidade vezes tempo é igual a quem? Delta S. Opa! Se o produto é igual a delta S, é porque o gráfico me diz alguma coisa. A área aqui pintadinha é exatamente a distância D, que o cara vai percorrer. Então, vou calcular o quê? A área é a área de um trapézio. Vocês precisam decorar trapézio, retângulo, quadrado, círculo, são as figuras geométricas planas principais. Então, qual é a área do trapézio? É base maior, que no nosso caso é 12, mais base menor, que é 6, vezes a altura, que é 5. Então, 12 mais 6, 18. 18 vezes 5, 90. Dividir por 2, eu tenho 45 metros. Então, o cara vai ter que percorrer 45 metros no mesmo tempo que o fogo vai percorrer 0,6 metros. Eles têm o mesmo tempo. Então, minha resposta está lá na letra E. Beleza? Então, mesmo sendo movimento retilíneo uniforme variado, quando eu vou utilizar a propriedade gráfica, eu apenas verifico o produto. Velocidade vezes tempo é deslocamento. Então, a área do gráfico VT é numericamente igual ao deslocamento do corpo. É a propriedade do produto, é a área do gráfico. A propriedade do quociente é a tangente de inclinação da reta. Beleza, vamos embora, vamos partir. Tem mais. Questão da FUVEST. Essa é outra figura carimbada para cair em prova do Enem. O Enem adora esse tipo de questão. Certo? Diz lá o seguinte: um carro viaja com velocidade de 90 km por hora num trecho retilíneo de uma rodovia quando, subitamente, o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele que ele começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mantendo-o em sua trajetória retilínea, ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a uma distância de, no mínimo... Então, veja que eu tenho dois movimentos. Um, que ele vinha a velocidade constante, em MRU, e na hora que ele avista o animal, ele leva um tempinho para que ele tome a decisão de pisar o pé no freio. E ele percorre 15 metros. Está aqui, ó, 15 metros. A partir daí, ele começa a frear com as taxas de 5 metros por segundo. Então, eu tenho dois movimentos. No primeiro trecho, MRU, e no segundo trecho, MRUV. Beleza? Então, vamos montar a figurinha. Olha lá. Tá lá o cara vindo na velocidade de 90 km por hora. Quando ele percorreu 15 metros em um MRU,
ele resolveu frear. Ele vai querer saber com aceleração negativa. Se eu estou andando para a direita, aceleração sentido contrário, negativa. Ele vai saber qual é a distância que ele vai andar em MRV. O que ele quer? Ele quer saber quanto vale delta S1 mais delta S2. Porque é no momento que eu avisto o cavalo. Então, eu já andei 15. Eu tenho que calcular quanto vale delta S2. Ok? O que os dois trechos têm em comum, né? Ou seja, a minha velocidade aqui era 90, aqui também é 90. E até chegar em zero. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a minha velocidade inicial é 90 km por hora. Da mesma forma, eu preciso compatibilizar as unidades. Então, ó, para transformar de metro por segundo para km por hora, você multiplica. E de km por hora para metro por segundo, divide. Então, dividindo 90 por 3,6, eu vou encontrar 25. Então, na hora que eu posso jogar de novo quem? Ó? Torricelli. Por quê? Porque a questão não faz referência a tempo e nem quer saber sobre o tempo. Então, cai no colo da gente usar Torricelli. Quanto vale a minha velocidade final? Zero. Minha velocidade final é zero, que eu parei. Quanto vale a minha velocidade inicial? É de 25 metros por segundo. Mais 2 vezes menos 5, que o corpo está freando, vezes delta S2. Calculando isso, 25 ao quadrado vai dar 625, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então, 10 vezes 10, 2 vai ser igual a 62,625. Isso vai dar 62,5. Vou parar aqui um pouquinho só para dar uma observaçãozinha. Se tem na resposta 62,5. Não tem isso na resposta. Certo? Deveria ter, né? Para pegar o aluno desatento. Por que, na verdade? Porque o 62,5 é só o que ele andou em MRUV. MRUV, que é o delta S2. O que ele quer é o delta S1, que é 15, mais o delta S2. Somando os dois, você vai encontrar 75,5. Está lá na letra B de bola. Mas era para o cara da prova colocar, né? 62, para quê? Para pegar o aluno apressado. Para pegar o aluno desatento. Né? Aquele aluno que está fazendo a questão já está olhando para a resposta. A primeira resposta que ele encontra, vai correr para ela. Antes de correr para a resposta, verifica qual é a pergunta que está sendo feita. Então, em vez de olhar para baixo, olha para cima. Vê o que ele perguntou, vê o que se calculou, vê se é aquilo mesmo, se está faltando alguma coisa, e aí sim você marca a resposta. E vamos deixar de perder questão fácil. Certo? Questão que você sabe fazer, perdeu tempo e marcou errado. Era melhor ter chutado direto. Porque pelo menos você usava esse tempo em outra questão. Certo? Metade do problema da gente na prova é estratégia. Tá certo? E a nossa aula aqui também vai falar sobre isso também. Método de fazer prova. Bom? Saber usar o nosso tempo ao nosso favor. Vamos lá. A próxima questão é aqui da Federal. Né? Diz lá o seguinte. Ó. Uma partícula de massa m igual a 2 move-se a partir do repouso. Ou se move-se a partir do repouso, eu já sei que V0 igual a 0. Sobre uma superfície horizontal sem atrito, sobre a ação de uma força constante, cujas componentes da direção x e y são, respectivamente, Fx igual a 40 e Fy igual a 30. Olha aquela questão que eu falei. Cinemática com leis de Newton. Ah, professor, mas você não viu onde é a lei de Newton. Mas vai ver agora. Tá certo? Calcule o modo da velocidade da partícula decorridos 3 segundos. O que é que ele quer? A velocidade. Como é m, r, u, v, primeira coisa que preciso fazer é calcular quem? O A. Tá certo? E aí vou fazer como? Eu tenho uma força e tenho uma massa. Força igual a MA. Só que tem um detalhe aqui, né? Eu tenho Fx e tenho Fy. Duas componentes. Uma componente horizontal, que é o Fx, e uma componente vertical, que é o Fy. Como é que eu faço para calcular o vetor resultante? No nosso caso aqui, ó, prolongo isso aqui,
prolongo isso aqui, e está aqui o meu vetor resultante, o vetor FR. Esse FR é que é igual a MA, a da segunda lei de Newton. Tá certo? Nós teremos aulinha para revisar vetores, que é outra questão certa em prova, tá? Então, o que, é que eu tenho? Quais são os meus dados? Eu tenho uma massa de 2 quilos, Fx igual a 40, Fy igual a 30, e ele quer V para T igual a 3 segundos. Então, eu já sei que o final da história vai ser V igual a V0 mais AT. Eu tenho que a velocidade inicial é 0, quero a velocidade final e tenho o tempo. Tenho que calcular o que primeiro? O Azinho. Okay? Então, eu já sei que a minha resposta vai sair daqui, ó. V vai ser igual a 3A. Pronto, eu já sei que a minha resposta está aqui, ó. É calcular o A e multiplicar por 3. Onde é que eu vou calcular o A? Com a lei de Newton aqui, ó. Eu tenho força e tenho, ó. Eu tenho Fy, Fx e... Como é que eu faço para calcular a minha resultante, ó? Triângulo, retângulo, aplico Pitágoras. Aplicando Pitágoras, a minha força resultante é a raiz quadrada da soma do quadrado dos dois lados. 30 e 40. 30 ao quadrado vai dar 900, 40 ao quadrado vai dar 1.600, 900 com mais 1.600 vai dar 2.500, a raiz quadrada vai ser igual a 50. Ou então, quem já sabe, aquele triângulo pitagórico, 4, 3, 4, 5. Só quer multiplicar por 10, 30, 40, 50. Tá certo? Então, tem muito bizuzinho de matemática, que aí, em vez do aluno fazer este processo aqui, Pitágoras, ele já aplica o triângulo pitagórico. Então, o que é que eu sei agora? Eu sei que força resultante é igual a MA, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. E para calcular quem? O Azinho. 50 dividido por 2. 50 é a minha força. Vou passar a massa aqui, ó. Passou dividindo. Por 2, que é a minha massa, vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Se a minha velocidade é igual a V0 mais AT, substituindo V, ou substituindo a aceleração que encontrei, que é 25, eu vou encontrar que a minha velocidade é 25 vezes 3, vai ser igual a 75 metros por segundo. Isto seria a minha resposta. A minha resposta. Certo? Então, pessoal, grava. Como é que eu respondo qualquer questão de M, R e UV? Primeira etapa. Determina a aceleração do corpo ou do sistema. Como? Calcula através de uma daquelas 4 equações. A equação horária do espaço da posição, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. Ou a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Ou a equação de Torricelli, V ao quadrado mais V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Ou uso a segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. Calcula o Azinho, aguarda, separa. E aí o que você faz? Calcula o que se pede. Como? Usando mais uma equação dessas 4. Para dar a resposta que ele quer. Isso é o primeiro tópico da aula. O segundo foi as propriedades gráficas. Em qualquer gráfico, se você observar que o produto entre os eixos foi igual a alguma grandeza, qualquer grandeza física, você calcula a área do gráfico. A área do gráfico vai ser numericamente igual a esta grandeza. Pouco importa qual é a parte da física. Veja, eu estou falando aqui de cinemática, mas serve para quê? Dinâmica, termologia, corrente elétrica, eletromagnetismo. Qualquer assunto da física, você pode usar essa propriedade. O produto, você calcula a área do gráfico. Se o quociente for igual a alguma coisa, você calcula a tangente do ângulo de inclinação do gráfico. Beleza? Pois bem, galera, por hoje, o que a gente estava previsto era isso. Assim que a gravação estiver disponível, eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp, ou no grupo lá do Classroom. Quem não está lá ainda, tá? Faça um favor de se inscrever, certo? Para facilitar meu trabalho. Tá? Essas primeiras aulas eu ainda vou ficar caçando nos grupos,
mas depois só vai ser a parte fechada só para quem está dentro. E é gratuito, tá? Não estou cobrando nada por isso, tá? Só estou querendo agilizar o meu método de operação. Beleza, gente? Vou parar a gravação. Assim que a aula estiver liberada, eu libero vocês. Semana que vem, na terça-feira, 8 da noite, nós veremos gráficos cinemáticos. Tá certo? E a gente fecha essa parte cinemática para a gente poder ver o quê? Lançamento de projetos, que aí já começa a analisar o movimento no eixo vertical. Show de bola!